Contar é uma forma de se duplicar. Enquanto fala o homem caído no chão, no quarto de hotel, numa língua que o homem não entende, enquanto ouve a própria voz e o que diz ao homem, o rato se vê saindo do apartamento onde se hospedara 3 anos antes, em Kreuzberg, na noite do encontro no teatro, e segue o homem, que é ele mesmo, até a estação de metrô mais próxima, Schlesische Tor. Ele se vê subindo as escadas, passando por um mendigo, correndo para não perder o trem que acaba de entrar na estação suspensa e em curva. Lembra-se de que era uma noite espetacular, com o céu variando entre as últimas luzes do dia no horizonte incandescente e os planetas e as estrelas cintilando no azul profundo do zênite. Poderia dizer a si mesmo, gritar a si mesmo, ao homem que corre na plataforma para pegar o trem, com a voz de Deus ou de um anjo da guarda, se fosse possível voltar ao passado. Pare enquanto é tempo. Daria tudo para saber na época o que sabe agora, porque então teria podido parar e voltar atrás enquanto ainda tinha essa chance. Agora, diante do homem ferido no chão, com um colete de explosivos não detonados, ele tenta acreditar, porque é o que lhe resta, embora cada vez com menos convicção, que os mortos, os seus mortos, todos os que ele tentou salvar ao longo de sua vida, empurraram-no para aquele encontro em Berlim, de propósito, por seu bem, para que se fortalecesse diante de uma nova provação. Desde aquela noite, ele vem tentando acreditar, cada vez com menos convicção, que pudesse haver outro sentido a não ser a própria morte naquele encontro num teatro de Berlim. É o que se chama pensamento positivo. A professora universitária estava hospedada a poucas quadras dele. Tinham combinado se encontrar na plataforma do metrô e seguir juntos para o teatro. Na última hora, ela ligou para dizer que se atrasara, já estava com o ingresso, só conseguiria sair de casa em cima da hora. Ia de táxi. O rato ainda tinha de retirar o ingresso na bilheteria. Não queria arriscar. Foi na frente sozinho. Melhor teria sido não ir ou chegar atrasado e perder a peça. O que aconteceu na antessala do teatro poderia ter sido evitado se naquela época ele soubesse que também a morte e a violência se combinam onde menos se espera, das maneiras mais oportunistas, como num processo de esgotamento que se instala quando o guerreiro, de volta ao lar, se distrai e abre o flanco, quando se sente mais vivo e feliz, incapaz de acreditar que sua alma, cheia de desejos e planos para o futuro, tendo vencido a batalha, possa se esvair ali mesmo até não sobrar mais nada. Para os vencedores, morrer deve ser um pesadelo ultrapassado, um filme de época, uma coisa fora de propósito. Para o rato, acostumado às piores visões, toda a morte era consequência de algum tipo de violência, que ali, para sua infelicidade, ele não podia reconhecer. A antessala do teatro tinha sido concebida por um arquiteto modernista famoso, que planejara um corredor em forma de U ao redor da sala de espetáculos. As saídas para a rua ficavam nas 2 extremidades do U. Num dos lados havia um guarda-volumes e a bilheteria. No outro, um bar rodeado de mesas, onde os espectadores aproveitavam para comer e beber antes da peça e nos intervalos. A sala de espetáculos ficava no meio, envolvida pela antessala. A porta de entrada, localizada bem no vértice do U, entre a bilheteria e o bar, continuava fechada. Ainda não tinha soado o primeiro sinal, mas para o rato, sem que ele soubesse, o espetáculo já começara, antes de qualquer sinal. No seu caso, o espetáculo ocorria do lado de fora da sala, nas mesas ao redor do bar. Diante do homem ferido, caído no chão do quarto de hotel, com a perna ensanguentada e o colete de explosivos, o rato revê cada passo daquela noite em Berlim, em câmera lenta, como na hora da morte. Revê o instante em que entrou no teatro pela porta ao lado da bilheteria, quando pegou o ingresso e depois quando deu a volta até o bar, passando em frente à porta fechada da sala de espetáculos. A primeira coisa que viu do outro lado, entre os espectadores que esperavam nas mesas ao redor do bar, foram os dois, sentados num canto, ao lado de uma coluna, como se um holofote os destacasse do resto. Ele diz ao homem ferido, caído no chão do quarto de hotel, que naquela noite ele estava condenado a encontrá-los. Não podia garantir que não o tivessem visto, porque agiam com calculada indiferença. E foi ali que o rato começou a morrer, pela dúvida. Era provável que o mais velho, a princípio o rato decide chamá-lo assim, como se pudesse fazer o homem ferido distinguir entre os 2 homens, pela aparência, antes de lhes dar nomes, embora, caído no chão do quarto de hotel, assustado com o ferimento na perna, o homem não compreenda nada do que o rato está dizendo na língua da sua juventude. Em todo caso, era possível, se não provável,
que o mais velho, em aparência pelo menos, já que os dois tinham a mesma idade, o tivesse visto chegando ao bar e que por pouco não o tivesse cumprimentado de longe, mesmo sem o conhecer, por um automatismo ingênuo, pondo em risco o plano do mais moço. O mais velho era um homem careca, com a barba por fazer. Tinha uma expressão simpática. E não seria de todo absurdo dizer que sorriu para o rato assim que o viu chegando ao bar, embora nada ali fosse certo. O mais moço, por sua vez, tendo tudo planejado, zelava com rigor por sua estratégia e por sua imagem, fazendo o impossível para parecer natural e indiferente ao movimento ao redor. Não era preciso muita perspicácia para entender que naquilo só podia haver algum tipo de encenação ou de capricho, tão conspícua era sua indiferença em relação ao burburinho dos espectadores ao redor. Lia com o rosto enfiado num livro do qual nada parecia capaz de distraí-lo, nem mesmo a presença a poucos metros de um observador insistente como o rato, porque também seria preciso dizer, e é o que o rato diz ao homem ferido caído no chão do quarto de hotel, que bastou chegar ao bar do teatro e deparar com o mais moço, lendo, com a cabeça enfiada no livro, para entender que nunca mais se libertaria dele.